Oceano no Fim do Caminho, de Neil Gaiman. Esse livro, ele conta a história desse personagem, que como a gente descobriu aqui, ele não tem nome. Pelo menos durante todo o livro, o nome dele não é citado. Então, vamos chamar de protagonista. O livro começa com esse protagonista saindo de um funeral. Não fala exatamente de quem é esse funeral, mas ele sai desse funeral sem um destino. Entra no carro dele, começa a dirigir e a cabeça dele faz ele ir para um determinado local. E ele percebe que esse determinado local é a casa da infância dele. E ele vai até essa casa, só que quando ele chega lá, ele percebe, ou ele também se lembra de que a casa da infância dele, ela não existe mais. Ela foi demolida logo depois que ele e a família se mudaram, e lá não tem nada construído, ou tem algum prédio construído, não lembro muito bem agora. Então, ele continua o trajeto dele até uma fazenda que fica no final daquela rua. E ele sabe que ele tinha uma amizade com uma menina que morava naquela fazenda, só que ele não lembra exatamente como foi essa amizade, de como foi tudo isso aconteceu. E aí ele chega nessa fazenda e ele se depara com uma personagem conhecida por ele. Ele não sabe exatamente o nome dela, ele não sabe exatamente quem ela é, mas ele sabe que ela é parente da Letty, Lettie, Letty Hempstock. E aí ele percebe que ela é parente dessa menina. Ele anda pela propriedade até encontrar um lago de patos. Nesse lago de patos, ele vê um banquinho lá, ele senta e ele fica observando esse lago. E é a partir desse momento, a partir dessa observação do lago, que a história realmente começa. Até isso tinha sido um prólogo. E aí, esse lago de patos é o que a Letty chamava de oceano. Então, o livro Oceano no Fim do Caminho, que o lago é o oceano e o fim do caminho, o final da rua, que era na rua de onde esse menino morava. E aí, todo o livro, toda a narrativa do livro é contando a história dessa amizade dos dois, do protagonista e da Letty Hempstock. Só que assim, ela não foi uma amizade normal. O prólogo, ele se passa 40 anos depois dessa amizade acontecer. Ela começa de uma maneira um pouco inquietante, estranha. Isso tá na sinopse do livro. Uma pessoa que morava na casa dessa família rouba o carro deles, vai até o final da rua e acaba se suicidando dentro do carro. E aí no dia seguinte, o pai do protagonista e ele recebem uma ligação dizendo que o carro deles está naquela fazenda, eles vão até lá e encontram essa cena. A Letty aparece pra tentar confortar esse menino, porque ele viu aquela cena que provavelmente ele não iria esquecer mais, né? Ela leva ele até a fazenda, e lá eles tomam um café. E aí, a partir desse momento, que ele percebe que aquela família é diferente. Que eles falam de algumas coisas como se eles soubessem, sendo que as informações elas ainda não foram repassadas. Eles falam, tipo, coloca mais água pra esquentar, porque os médicos também vão querer chá. Só que assim, nada foi dito que vão aparecer médicos por ali, que vai ter polícia, nada disso, sabe? Tipo, nada disso, mas elas sabem. E aí você consegue perceber que aquela família é diferente. E o protagonista também, ele fica meio assim, tipo, como é que elas sabem dessas coisas? O que tá acontecendo por aqui? A partir desse momento que várias coisas acontecem na infância desse garoto. Na sinopse diz que a morte daquele homem dentro do carro foi um estopim para coisas inacreditáveis acontecerem. E essas coisas inacreditáveis que acontecem, elas liberam uma espécie de escuridão. Essa escuridão, ela pode tomar formas inimagináveis. Não vou falar exatamente o que é, porque tudo isso é spoiler, tá bom? Mas de alguma maneira, essa escuridão, ela está ligada ao personagem principal. Ela está ligada a ele e também a determinadas ações que acontecem com ele quando ele sai com a Letty para fazer alguma exploração. Tô tentando assim, ó, deixar tudo muito por cima, tá? Porque o que eu posso falar aqui é spoiler. E aí essa escuridão, ela acontece. Ah, aqui ó, tá na orelha do livro, tá na orelha do livro. Letty, com sua magia, amizade e sabedoria digna de alguém com muito mais de 11 anos, prometeu protegê-lo não importa o que acontecesse. Então, ela passa o livro protegendo ele das mais diversas formas possíveis. E chegam a determinados pontos que você um pouco que duvida do que tá acontecendo ali. Você não sabe exatamente o que tá acontecendo. E o personagem principal, ele tá sempre muito assustado, porque ele tem cerca de 8 anos, assim, então ele é uma criança, né? Tudo que tá acontecendo é muito novo. Ah, e tem uma coisa, né? Tudo isso se passa com a família do personagem principal não sabendo o que tá acontecendo. As únicas pessoas que têm alguma ideia do horror que tem ali naquela região são o menino, né, o protagonista, e a família da Letty. Eles vão ter que lutar contra isso, é o que eu posso dizer. O universo do livro, em alguns momentos ele me lembra um pouco coisa assim de Sessão da Tarde, que é uma aventura infantil, os personagens eles são novos,
né? O menino tem 8 anos e a menina tem 11, pelo menos aparentemente. E aí tem uma coisa que foi o Max falou aqui, que ele lembra um pouco Matilda, filme que passava na sessão da tarde. Aquela coisa de ser uma história infantil, que tem magia, tem uma coisinha de lição de moral ali. Só que a estética do livro, ela não é leve, como Matilda. Na minha cabeça, eu tava pensando que esse livro ele é uma mistura de Matilda com Coraline. Coraline já é do Neil Gaiman. Que tem essa coisa de falar de uma história sobre uma criança, mas as coisas que tem naquela história, elas não são propriamente do universo infantil. Tem algumas cenas até que elas são muito mais adultas. Tem uma coisa assim. No início do livro isso fica um pouco mais claro, e talvez acho que conforme a narrativa vai acontecendo, né? Conforme os capítulos vão passando, isso fica um pouquinho mais leve. Mas eu acho interessante que no início, quer dizer, no livro inteiro, o narrador é o protagonista, né? Uma narração em primeira pessoa. Ele tem 8 anos. E a narração lembra uma criança falando. O jeito como ele percebe as coisas é uma coisa muito pura. A narração dele é de uma criança, tá? Você consegue perceber que as coisas elas são muito puras, são muito inocentes. Ele não consegue perceber o horror, sei lá o que, dali, das coisas. É tudo muito simples. Só que conforme o livro vai passando, parece que o personagem ele vai evoluindo, ele vai amadurecendo. Eu até comentei numa das outras lives como eu achava isso interessante, que o Neil Gaiman conseguia colocar essa narração mais pueril. Não era um adulto escrevendo fingindo que é uma criança, parecia realmente uma criança que estava escrevendo. E é assim, eu não posso falar muito mais sobre o livro porque é spoiler, mas a história é basicamente essa, do personagem com a Letty tentando lutar contra esse horror que está ali. Ah, e uma coisa, o universo desse livro ele é muito interessante. As coisas que contém nele, a magia dele, ela não é uma magia que a gente está acostumado, pelo menos. Não são bruxas, feitiços, não é isso, não é esse tipo de negócio. Os personagens, eles deixam claro que tudo que tá acontecendo ali é muito mais antigo do que realmente parece. Tanto que tem algumas referências de tal ser está aqui antes mesmo do primeiro humano surgir. Tal coisa existe antes mesmo da lua ser formada. Sabe umas coisas assim? É muito mais antigo, é muito mais velho. Não é uma coisa datada. Isso eu acho interessante, porque traz uma atmosfera diferente, porque é desconhecido. Você chega no final do livro, com essa história sendo contada, com o personagem principal voltando para sua vida cotidiana. Ele percebe que ele passou várias horas ali na frente daquele lago, refletindo sobre a vida, quer dizer, né? Lembrando do seu passado, lembrando da sua infância, e ele percebe que a partir do momento que ele começa a se afastar daquela fazenda, essas lembranças elas vão sendo minadas. A ida dele para aquele local, ela teve um propósito. E ele vai aprender com esse propósito. E é isso que eu posso dizer para vocês. Tem um trecho do livro que eu anotei aqui, que a gente até tinha comentado em alguma live, e foi assim, foi certeiro, que eu vou ler para vocês. Ela não tem spoiler de nada, tá? É muito mais uma reflexão sobre a vida do que uma coisa sobre o texto. O Neil Gaiman escreveu o seguinte: não tenho saudade da infância, mas sinto falta da forma como eu encontrava prazer em coisas pequenas, mesmo quando coisas maiores desmoronavam. Eu não podia controlar o mundo no qual vivia. Não podia fugir de coisas, nem de pessoas, nem de momentos que me faziam mal, mas tinha prazer nas coisas que me deixavam feliz. Achei isso tão interessante, porque, tipo, a gente tinha comentado numa live, quando eu tava lendo esse livro, talvez um pouco antes, de que tem muita gente que tem essa nostalgia, né? Essa nostalgia pela infância. Fala, nossa, como era tudo muito melhor. Pô, eu não tenho isso. E eu sei que algumas pessoas aqui também não têm esse sentimento de que, nossa, seria muito bom voltar no tempo para viver este momento, porque era muito bom. Tipo, não. Pra mim não é. Talvez o melhor momento da minha vida esteja acontecendo, tipo, agora. E olha que, assim, às vezes dá vontade de desistir de algumas coisas, mas, assim, acho interessante essa coisa. Tipo, ó, eu não tenho saudade da infância, mas eu sinto falta da forma como eu encontrava prazer em coisas pequenas, mesmo quando coisas maiores desmoronavam. É uma coisa ingênua, né? É uma coisa infantil. Criança pensa nisso, né? A diferença é que quando você é adulto, você consegue perceber como essas coisas realmente eram. A gente tem uma imaginação mais apurada, eu acho, quando a gente é pequeno, e algumas coisas, às vezes, elas têm proporções completamente diferentes do que a gente pensa atualmente. Gente, eu gostei bastante do livro, tá? Isso aqui foi uma releitura que eu posso considerar como uma leitura nova, né? Porque, pra mim, releitura é quando eu leio uma coisa que eu sei o que já aconteceu. E esse livro, que eu li, sei lá, em 2015, eu não lembrava de nada. Mas, assim, ó, nada. Então, eu considero como uma leitura nova. Em 2015, eu dei nota 4 pra ele. Eu lembro da sensação que eu tive quando eu finalizei esse livro, de que esse era um daqueles livros que não fazia muito sentido pra mim na época. Foi uma história, na época, foi tipo, uma historinha legal, tá, divertidinha, mas que não
ficou na minha cabeça. Não me marcou. E dessa vez, a história ela ficou mais interessante pra mim. Talvez seja porque, né, eu esteja lendo com uma cabeça muito mais adulta do que quando eu li em 2015, que eu tinha, sei lá, 19 anos. Mas acho que tem um negócio, assim, que esse eu acho que é um daqueles livros que algumas pessoas vão pegar significados muito maiores, assim. Ele pode ser um daqueles livros que a história pode ser simples e bobinha, mas você vai encontrar coisas mais profundas dentro dele. Eu vi aqui que o Neil Gaiman falou que é a separação da vida adulta, da infância. E assim, né, ele é o escritor. Mas eu não sei. Eu não sei se é uma questão da minha interpretação, das minhas experiências, assim. Eu, pelo menos, não finalizei a leitura pensando na vida. Eu marquei esse trecho que eu falei pra vocês, né, que isso eu achei interessante, a coisa de pensar na infância de uma maneira diferente e tal. Às vezes eu fico pensando se eu deveria encontrar um significado maior nas coisas. Quando você lê um livro e às vezes você percebe que ele tocou nas pessoas de uma maneira diferente do que em você. Mas assim, ó, no final eu gostei bastante da história, porque como eu falei pra vocês, eu gostei muito de como o universo foi construído, de como as coisas foram acontecendo, os personagens. E aí no final a nota ela continua a mesma, só que ela continua a mesma com outro significado. Ah, tem uma cena aqui, na verdade tem algumas cenas angustiantes, algumas cenas que você pensa, isso não é um livro infantil. Então, assim, a cena da sala de televisão, mas tem uma cena que é a cena da banheira. Teve uma cena aqui que eu li, eu tipo, o que tá acontecendo? O que está acontecendo? Esse livro estava feliz, ele era uma infância legal, e aí, tipo, e aí pra vocês saberem do que a gente tá falando, vocês vão ter que ler o livro.